a empresa ela precisa ter políticas, ela precisa ter normas para tentar mitigar, né, esses riscos, para normatizar a relação de trabalho de forma a evitar certos riscos, né, evitar que as informações sejam utilizadas para outra finalidade, enfim, para evitar um vazamento de dados pessoais. Então, precisa estabelecer coisas simples, como, por exemplo, o que que o funcionário faz quando ele não está usando o computador? Ele deixa o computador ligado, né? Essa é uma boa pergunta. Exatamente. Então, o que que ele tem que fazer? Você tem que estabelecer, né? A empresa precisa estabelecer isso para ele. Ele não é obrigado a saber, né? Porque se você não estabelece isso por escrito, que ele tem que, por exemplo, bloquear a tela do computador ao se ausentar do terminal, você não tem como aplicar sanções, você não tem como dar advertência, né? Então, você mostra para um eventual cliente, né? Porque os clientes agora estão solicitando de seus fornecedores, né? Evidências de que eles têm uma política de segurança da informação e que eles a aplicam. Então, como você vai conseguir responder, né, aos anseios do seu cliente, né, se você não tem esses controles? Então, aqui eu cito alguns deles, né, como, por exemplo, a vedação de compartilhar as informações para pessoas que não são autorizadas, né, evitar compartilhar o mesmo computador, né, estabelecer acessos específicos, né? Níveis de acessos específicos, ou seja, a pessoa ela só tem acesso àquilo que é estritamente necessário para a execução das suas atividades, né? Que se usa, inclusive, a interpretação mais restritiva, né? Não é que ele precisa ter acesso a tudo, não. O que ele precisa ter acesso, né? E aí você conseguir limitar o alcance, né, das ações dos seus funcionários para que ele não tenha contato com informações que não são ligadas à atividade dele, né? A impressão de documentos, você imprime e esquece a informação lá, né? Esquece o pedido de venda com dados pessoais, com tudo, você esquece ela lá na impressora, né? Isso você é uma conduta que é aceita pela organização, não é, né? É uma decisão que cabe à administração, né? Para poder regulamentar as ações que ocorrem dentro do Departamento de Recursos Humanos, né? Então, inclusive, aqui eu também destaco aqui por último, né, o uso do e-mail para fins particulares, né? O seu funcionário pode usar o e-mail da empresa para fins particulares, né? Você tem que estabelecer isso, né? Porque eventualmente ele pode usar esse e-mail para, inclusive, enviar um e-mail para uma outra conta só para que ele consiga extrair os dados que você tem, né? Porque a gente às vezes se preocupa muito com invasão de hacker, que ele vai invadir e vai ter um vazamento de dados. Às vezes o vazamento de dados acontece de dentro, né? Acontece por uma pessoa que tem acesso legítimo à informação, mas ela desvia essa informação para uma outra finalidade, né? Doutor Júlio, sim, um acréscimo em contribuição, né? O próprio doutor Júlio sempre diz o seguinte, que a política de segurança da informação é a mãe da proteção de dados, né? Eu já aprendi com o doutor Júlio, e nessa linha, o controlador, né, que pode ser a pessoa jurídica, direito público ou privado, o que acontece? Ele tem o princípio da responsabilização. Então, se ele não desenvolver, não aprimorar, não atualizar, tanto a política de segurança da informação quanto a política da privacidade, ele responderá de forma única, ao passo que, se ele estabelecer essas políticas, essas regras, essas normas, atrairá também para a responsabilização desse operador, né, que pode ser a empresa terceirizada, o seu próprio funcionário.
Então, nós estamos aí diante da responsabilidade solidária, e a base é o próprio Código Civil, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, mas fiquem atentos, né? A própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados lançou uma cartilha, doutor Nadu, que trata desse tema, política de segurança da informação. Então, os nossos amigos internautas, entrem lá no site, anpd.gov, né, e verifiquem os documentos que lá estão, tá? Nós vamos mencionar daqui a pouco outros documentos também, mas é isso. Então, lembrete, a política de segurança da informação, na fala do Dr. Júlio, né, que eu estou aqui reproduzindo, é a mãe da proteção de dados. Se não houver política de segurança da informação, a proteção de dados com certeza será prejudicada. E exemplos que ele citou, né, uso do pendrive, compartilhamento de arquivos em planilha sem autorização, enfim, com dados sensíveis, dados de criança e adolescente, dados médicos, né, doutor Júlio? O profissional de recursos humanos, ele trata do programa de saúde ocupacional. Então, essa é uma questão também que merece muita atenção. Obrigado, doutor Júlio. Obrigado, Cláudio. Bem lembrado a questão do pendrive, né? Porque o pendrive é um problema, porque além dele ser uma forma muito simples de se extrair dados da empresa, é também um vetor de transmissão de vírus, né? Porque os vírus infectam os pendrives também. Então, a pessoa usa o pendrive em casa, tem lá, pegou um vírus, ou ele foi para uma LAN house, alguma coisa, colocou lá o pendrive, ele vai na empresa, coloca o pendrive lá, e sabe-se lá o que pode acontecer, né, com determinados vírus. Então, é um risco, né, do ponto de vista da segurança da informação. Todos esses riscos, a empresa precisa decidir se vai assumi-los ou se vai implantar controles para mitigá-los, né? Então, eu já vou seguindo aqui para a parte final, aqui que a gente tem algumas novidades, né, que aconteceram aí com relação ao cenário da proteção de dados pessoais aqui no Brasil, mas antes eu gostaria de lembrá-los que, assim, essas são algumas medidas que são possíveis, né, para adequar o seu departamento de recursos humanos, né, adequar a sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? O Juris 360 fez um e-book, né, com 7 passos com 7 dicas, né, para promover a adequação da sua empresa, para que você comece a trilhar esse caminho e saiba por onde começar, saiba o que procurar, o que estudar, né? E o link está nos comentários aí, né, no chat, tá? Vocês podem entrar lá e baixar, lá vai ter mais informações aqui, porque o nosso tempo está acabando, e você pode continuar os seus estudos por ali, né?